Sejam muito bem-vindos à Maratona de Provérbios. Hoje nós estamos no dia 28. Nós vamos ler o capítulo 28 de Provérbios. Versículo 1: Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Versículo 13: Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Aqui nós podemos relembrar a história de Davi. Ele pecou diante de Deus e o seu pecado foi muito grave, só que ele não escondeu o pecado de Deus. Ele confessou e Deus teve misericórdia dele. É claro que ele pagou pelo seu pecado, mas Deus ainda assim o considerou um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha. Por quê? Porque ele se arrependia dos pecados e ele abandonou o pecado, nunca pecou mais pela segunda vez o mesmo pecado. 14. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. 20. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Aqui nós temos que ter aquele discernimento. Nem todos os trabalhos nós podemos fazer. Tem trabalho que não nos deixa nobres, não porque o trabalho dignifica o homem e não é digno aquele que faz um trabalho que vá prejudicar pessoas, sabe? Que vai fazer com que pessoas caiam em desgraça. Ele ganha dinheiro, mas pessoas caiam em desgraça. Então nós temos que vigiar quanto ao tipo de trabalho que nos oferecerem. Não importa o valor, importa é que sejamos honestos diante de Deus e diante das pessoas.
21. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é bom um pedaço de pão que o homem transgredirá. 22. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que pobreza virá sobre ele. 23. Aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, é muito bom a gente não ter falsidade. Lisonjear, é melhor a gente repreender a pessoa que está errada do que passar a mão na cabeça e falar, né? Pois é. E ficar assim, né? Fazendo vista grossa para aquele que pecou. 24. Aquele que é 24. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Isso é muito grave. O pai e a mãe, eles podem nos ajudar, mas jamais nós podemos roubá-los. 25. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. 26. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. 27. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Aqui nós vemos pessoas, às vezes, que podem ajudar, mas eles escondem suas mãos. Olha o que eles vão colher para si, maldições. 28. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Então, a gente vê aqui que quando vai chegando alguém perverso, os justos até se escondem dele. Mas quando está chegando um justo, aí vai chegando mais justo perto do justo. Então isso é uma coisa que Deus aprova. E eu estava olhando aqui uma citação que tem um estudo que diz assim que esses versículos de Provérbios, eles dão bons conselhos sobre como manter a integridade perante pessoas, perante colegas de trabalho, na escola, em qualquer lugar que nós estejamos, inclusive na igreja. Então, quando a gente vê alguma pessoa honesta, a gente precisa festejar, mas quando a gente vê uma pessoa desonesta, se nós tivermos provas, nós temos que denunciar. Não podemos ser desleais com os nossos líderes e passar a mão na cabeça dos nossos colegas desonestos. Isso também Deus não se agrada. Então, nós precisamos ser justos e nos recusar a maltratar pessoas. Então, hoje nós aprendemos bastante coisas e amanhã nós vamos ter mais ensinamentos e nós estamos buscando excelência, nós estamos buscando sabedoria. Vem comigo para essa jornada, inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha e também compartilhe com seus amigos. Tem muita gente que precisa aprender coisas para deixar de ser tolo e para passar a andar em integridade. Vem comigo nessa e ajude o nosso canal. Dê seu joinha então, tá? Até amanhã.